Olá, boa noite. A partir de agora, programa Opinião Regional na telinha aqui da NTV, ao vivo para você que nos acompanha através da NTV, canal digital 8.1, através também das redes sociais. Hoje estou aqui substituindo o colega David Bala, que entrou de férias, então durante todo esse mês de dezembro eu aguardo a sua companhia, conto com a sua companhia aqui com a gente, trazendo informações do que é notícia, destaque, não só em Patos de Minas, mas também como a região, né? E debater a respeito de temas tão importantes, trazendo convidados importantes para acrescentar conhecimento para vocês que nos acompanham aqui todos os dias na telinha da NTV. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Brian Epstein, que é advogado aqui em Patos de Minas. Dr. Brian, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ayandra. Boa noite a todos que nos assistem. E também um cumprimento especial pro David, né? Que foi aniversário dele essa semana. É verdade, dia 4 foi aniversário do David Bala. Parabéns para você também. Deixo o meu abraço. Lembrando que ainda hoje nós também vamos receber aqui o vereador eleito de Patos de Minas, Júlio César Gonçalves, conhecido aí como líder comunitário do distrito de Alagoas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão aqui em relação aos nossos assuntos, com os nossos convidados, nosso WhatsApp aparece aí na telinha da NTV, 34 9947 4515, e esse canal de comunicação está aberto aqui para a sua participação. Doutor Brian, a gente fala hoje de assuntos muito importantes que o senhor tem conhecimento de causa, estuda muito a respeito disso, e uma novidade, né? Porque o presidente Lula sancionou no dia 28 agora de novembro, recente, a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais em um sistema de consulta pública que será desenvolvido aí, doutor, a partir dos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. Na prática, doutor Brian, o que isso significa? Olha, já existia uma lista de condenados por estupro. Então, a novidade é que a consulta a esta lista listou alguns crimes que vão estar, né? E a consulta liberou a consulta pública. Então, com o nome completo ou o CPF da pessoa, vai ter condições de saber se ela já foi condenada por algum desses crimes, né? E essa exposição, ela vai estar depois da condenação de primeira instância até o cumprimento da pena. Isso significa, então, se uma pessoa foi condenada a 5, 10, 15 anos por determinado crime ligado aí ao crime de estupro, de pedofilia, durante todo esse período da condenação, do que a justiça determinar em relação à condenação desse indivíduo, as pessoas poderão consultar. Esses dados estarão disponíveis em um sistema e a pessoa vai poder ver se ela já teve alguma condenação. É só a partir da condenação. Aquela pessoa que está no processo aí, que ainda não foi condenada, essa pessoa a gente não pode ter acesso. Não, porque esse seria um reflexo da condenação. Inclusive, esta lei, conforme ela passou no Congresso, ela foi a sanção para o presidente da República, ela dizia que o lançamento dessa lista e a consulta, ela seria para sempre, tá certo? Mas o Lula vetou essa parte e determinou, e a lei então vai ser a partir do momento da condenação em primeira instância até o cumprimento da pena, independente do tempo que essa pena levar para ser cumprida. Então a gente tem aqui, doutor Brian, alguns dados, né, alguns crimes que constarão aí nesta lista. A gente começa falando sobre o crime aqui de estupro. O que caracteriza estupro, doutor? Olha, estupro é a prática de relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Há de ficar claro, Ayandra, que ato sexual que entende o direito é a cópula do órgão genital masculino com o feminino. Qualquer outra variação de contato que tenha por propósito satisfazer os interesses sexuais é entendido por ato libidinoso. Qualquer que seja, toques, carícias, ainda que por cima das roupas, tá certo? É considerado estupro se não permitido por algum dos que estejam ali naquela relação. Então, a prática de ato sexual ou libidinoso
sem autorização da parte contrária, é considerado estupro. Agora tem uma aqui que é muito interessante, principalmente hoje a gente vive aí na era das redes sociais, onde tudo é postado, é filmado, e esse aqui é um crime que tem acontecido bastante, aí, principalmente quando a gente fala na esfera da internet. Registro não autorizado da intimidade sexual. Pois é, registro não autorizado. O casal filmou um ato de sexo, ou um parceiro mandou para o outro uma cena, né, de nudes, e sem autorização daquela pessoa fotografada, sem autorização de uma daquelas pessoas que estão ali naquela filmagem, isso é postado para denegrir, achincalhar, pichar a outra pessoa. Este é também um dos crimes, ao lado do estupro, que o condenado vai constar nesta lista de consulta nacional. E nesta lista, Ayandra, vai constar não só o nome completo, o CPF, mas vai constar a pena ao que o cidadão foi combinada, medida de segurança, tá certo? Vai constar esses detalhes. E nessa lista que já existia, que ela foi implementada, nessa lista já constava identificar traços da pessoa, características da pessoa, identificação datiloscópica, né, das digitais, dados sobre o material biológico dessa pessoa. Então, disso tudo, ainda vai constar na lista. Além de tudo, vai ser público, mas só vai ser público o nome, a condenação, a pena e a medida de segurança que a esta pessoa foi imposta. Tem uma outra questão também que a gente tem visto muito, infelizmente, que é a questão de estupro de vulnerável. Inclusive, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de prática sexual envolvendo adolescentes, envolvendo menores de idade, mas nessa questão aqui de estupro de vulnerável também é um crime que estará presente nessa lista caso a pessoa tenha sido condenada por esse fato, né, doutor? Isso. Vai estar presente o estupro de vulnerável, aquele que praticou ou ato sexual ou qualquer ato libidinoso, né? Esse cidadão também, se condenado, vai estar figurando na lista, né? Atenção, né? Porque o crime que você falou anteriormente, que é a exposição de material não autorizado, tem sido, lamentavelmente, comum. Ele também vai estar lá nessa lista. O objetivo, primeiro, que deseja o legislador, é que com essa exposição, as pessoas que tenham contato com essa lista se previnam contra essa pessoa e evite, né, contatos, porque ela já está condenada, né? Aí, no caso, ela está manchada e nodoada. Seguindo aqui, então, os crimes que os condenados estarão nesta lista devido a eles, nós temos aqui também o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, no caso aí também de vulnerável, a mediação para servir a lascívia de outrem também estará presente, né? Isso. Esses crimes estão relacionados àquelas pessoas que apresentam companheiros ou companheiras sexuais a terceiras pessoas, cobrando alguma coisa por essa intermediação. As pessoas que forem condenadas, que praticarem esses fatos, que foram condenados, também terão um nome lá na lista. Agora, para a gente finalizar aqui, e até eu quero uma explicação do senhor, o que significa que esse termo, que é o rufianismo. Certo. O rufianismo é isso aí mesmo, é a pessoa, antigamente falava o cafetão, né? A pessoa que mantém uma casa, né, de prostituição ou um ambiente e cobra por essa apresentação, por esse entrelace entre a pessoa que deseja satisfazer os interesses pessoais com aquela pessoa que se dispõe, mediante paga, a satisfazê-lo, né? E o intermediário, né, que é o rufião. Agora a gente tem aqui algumas dúvidas. Hoje a gente sabe que a justiça, ela funciona também, né, mais celeridade através dos processos digitais, e a partir então da condenação dessa pessoa, automaticamente ela será listada nesse cadastro? Olha, Ayandra, particularmente enquanto advogado, eu entendo que haja uma injusta distorção. Porque a lei diz que assim que ela for condenada em primeira instância,
que o juiz primeiro que tomou conhecimento do caso condenar, o nome dela já vai ser lançado nesse cadastro de predadores sexuais. Nós temos uma reserva, porque isso já foi até discutido no Supremo anteriormente, né, quando se tratou da prisão em segunda instância, ou da prisão logo em seguida a prolação da sentença no tribunal do júri na primeira instância. Porque se há possibilidade de recurso, logicamente com a ideia de recurso está intimamente ligada à ideia de reforma daquela decisão, porque se não tivesse reforma não tinha por que falar em recurso. Então, se a condenação ainda não é definitiva, não creio que seria razoável antecipar-lhe a pena de exposição pública antes que essa decisão se consolidasse, antes que ela fosse definitiva, né? Mas, independente do que a gente pensa, a lei determina que seja lançada imediatamente após a condenação em primeira instância. E o que isso caracteriza para a pessoa que foi condenada? Quando a gente fala de direito dessa pessoa, isso é violado? É considerado uma violação? Eu, enquanto advogado, na maioria das vezes, atuando em favor daqueles que estão sendo réus no processo, acusados, eu entendo, e eu acredito que as pessoas de bom senso também compreendam isso, que a pessoa ela deve responder pela pena que lhe é imposta, está prevista no Código. Nada além dessa pena. E esse egresso, nós temos que imaginar que a pena ela tem uma função de reabilitação, de castigar a pessoa pelo mal que ela fez, tirando ela do meio social, tá certo? Ela tem também a característica de servir de exemplo para que as outras pessoas não cometam aquele crime, e ela também tem o objetivo de transformar a pessoa, de que ela aprenda com aquele castigo. Agora, e logicamente é certo que o egresso, ele tem, aquele que sai do sistema prisional, ele já tem uma certa dificuldade de inserir no mercado de trabalho. Você imagina se colocar-lhe a pecha que ele cometeu algum crime, que seja contra a liberdade sexual, que seja disposição, para sempre. Eu acho que é uma coisa negativa que extrapola, eu acredito sim, que viole os direitos individuais do cidadão, e eu acredito que essa lei ainda passará por um questionamento perante o Supremo Tribunal Federal pela publicidade, eu acreditando que viole os direitos já consagrados pela Constituição. Inclusive, o próprio presidente vetou nessa parte onde dizia que isso ficaria de forma vitalícia, esse cadastro. Então, a gente já tem esse entendimento de que vai ficar ali durante o período de condenação. Mas, depois que o nome dessa pessoa constar nesta lista, qual que é a forma, a gente já tem o caminho aí pelo que o senhor falou, mas qual que é a forma que esse nome será retirado dessa lista? Olha, se a pessoa, na hipótese, for condenada, e suponhamos que em segunda instância foi condenada, por exemplo, na comarca de Patos de Minas, e suponhamos que em recurso para Belo Horizonte a decisão foi reformada e a pessoa foi absolvida, então o nome seria retirado. Uma das hipóteses de retirar. A outra hipótese seria o cumprimento efetivo da pena, né? O dia que der a sentença que extinguiu a decisão, que extinguiu a punibilidade, que extinguiu o cumprimento total da pena, então seria tirado dele também o nome da lista, como também devolveria para ele o direito de votar, que também é suspenso, né? Quando a pessoa recebe uma condenação. A gente falava sobre isso e falava aqui também nos bastidores, que esta é uma forma de consulta, mas o senhor entende que existe para quem... A gente falava que muitas pessoas ficaram satisfeitas com essa lei, com a sanção dessa lei, porque tem um vizinho, desconfio dele, mas não sei onde consultar. Existiam também outras formas de consulta, né, doutor? Olha, as certidões de antecedentes criminais das pessoas, elas são consultáveis, né? Então, poderia ter essa forma. Agora, na prática, a gente tem que analisar a situação, Ayandra, como um contexto geral e não como uma particularidade. Porque as leis, de modo geral, e as decisões judiciais, elas têm por objetivo trazer a pacificação social. Pelo que os deputados votaram nessa lei, elas queriam que as pessoas, sabendo que a pessoa está envolvida em um tipo de crime, se prevenirem disso, né? Então, tem que ver se isso realmente vai trazer essa prevenção, vai trazer
esse acalmar social, ou se vai persistir, ou se vai resultar em outras consequências, que seja de cunho exclusivo para aquele cidadão cujo nome está lá. O senhor acredita que há risco do uso indevido dessas informações que constaram aí na lista? Olha, se a lista é pública, o governo, a lei, pretende que todos tenham conhecimento. E quem exerce um direito, em tese, ninguém prejudica. Eu acho que é no descompasso dessa compreensão com os direitos individuais que está o problema. Eu acredito que possa ter, sim. Pra gente finalizar aqui, eu queria uma opinião pessoal do senhor, com base também em todo o seu conhecimento a respeito dessa lei. Olha, se o Congresso, que são os representantes do povo, decidiram que essa é a regra, eu entendo que ela deve viger. Mas eu acredito que deve melhorar, se for viger, que esse nome seja lançado após o trânsito em julgado da decisão que o condenar. Que seja na primeira instância, que seja na segunda instância, que seja nos tribunais superiores, em qualquer momento. Mas deve haver o trânsito onde que a decisão não possa mais ser mudada. Tá certo. Fiquem ligadinhos aí, não desliga não, porque daqui a pouco o Dr. Brian volta com mais um bloco aqui participando com a gente e ele vai responder uma pergunta muito séria para nós. Namorar alguém com menos de 18 anos é crime? Dr. Brian volta depois do intervalo para responder essa pergunta pra gente. Estamos de volta com a Opinião Regional nesta sexta-feira. Você que nos acompanha, continue participando, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 999474515. No bloco anterior, o Dr. Brian falou com a gente sobre essa lei que cria esse cadastro nacional de pessoas envolvidas com crime de estupro, né, crimes sexuais. E agora a gente continua falando um pouco sobre isso, mas trazendo agora para a situação de jovens, adolescentes, crianças. E a gente deixou uma pergunta aqui no ar, Dr. Brian, pra gente responder nesse bloco. Se namorar alguém menor de 18 anos é crime? E qual que é a resposta do senhor? Ayanda, vamos dizer que pode ser crime. E qual é a situação? Estupro de vulnerável importa em fazer sexo ou há qualquer ato libidinoso, como nós já dissemos anteriormente, com um menor de 14 anos, tá certo? E conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, não afasta o crime nem o consentimento da vítima, nem se essa vítima mantém relacionamento amoroso, coabitação com o companheiro, ou a experiência sexual que a vítima menor de 14 tenha. Pode ser que ela já tenha um filho, pode ser que ela tenha vários namorados com os quais praticou sexo. Então, o que define é estar com menor de 14 anos. Então, contudo, por que estupro de vulnerável? Porque entende que o menor de 14 anos não é capaz de dar consentimento válido para uma relação sexual. Então, ela então não poderia namorar. Porque é considerado estupro o beijo lascivo, o toque, as carícias, né, ainda que por cima das vestes. Então, se depois de 14 anos, né, 14 anos completos, a pessoa então, ela teria já permissão para a prática do ato sexual e então ela poderia namorar depois de 14 anos, tá certo? Mas antes de 14 anos, terminantemente não. A gente vê alguns casos, a gente cita aqui na prática, né, casos que já noticiamos aqui na NTV de adolescentes menores de 14 anos que tinham uma relação que os pais permitiam. Já vimos casos de adultos, homens e já vimos casos de pessoas com idades semelhantes. A diferença, nesse caso, onde uma jovem namora com alguém que já tenha 18 anos, mas uma idade semelhante à dela, ou namore aí um homem já formado, um adulto? Olha, objetivamente a lei diz que fazer sexo com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, que ela não teria possibilidade nenhuma de consentir, independente de relação amorosa existente, independente da experiência sexual que tenha. Mas, por uma questão, o STJ decidiu isso e essas decisões, os tribunais, elas são pendulares. Tem horas que elas estão para um lado mais tranquilo da interpretação, outra hora para o lado mais objetivo, que consta na lei.
Eu entendo, particularmente, enquanto advogado, que as circunstâncias devem ser analisadas caso a caso. O Poder Judiciário, ele existe para apaziguar conflitos, trazer paz à sociedade. Suponhamos que exista um relacionamento onde que um jovem, por exemplo, de 16 anos, tenha se relacionado com a menor de 13 ou 14 anos, ou de 13 anos, né, no caso, ou 12, e tenha com ela filhos, e com ela coabite, e que mantenha seus filhos, e que exista ali realmente um núcleo familiar, eu não acredito que processar e condenar e prender esse pai a uma pena de 8 a 15 anos não é a medida que mais traz paz social, que mais traga tranquilidade. Eu acho que muito ao revés, que isso perturba a ordem que aquela família escolheu viver. O Estado, ele pode sim intervir na vida do cidadão e regular algumas coisas que são a média do conceito nacional. Mas eu acredito que não pode ser só a idade a ser analisada. As circunstâncias que o caso envolve também devem ser analisadas, porque a decisão ela tem que ser, antes de tudo, justa e não objetiva, não reta para todos os lados. Isso a gente está falando, lembrando, gente, de casos onde há o consentimento entre os dois, sempre, né? Então a análise, porque quando não há consentimento não há o que discutir, é um crime, né, doutor Brian? Isso. E a gente falava sobre essa questão da idade. Há diferença de idades semelhantes para a justiça, no entendimento da justiça? Olha, existe uma tese de origem dos Estados Unidos norte-americana, é a tese Romeu e Julieta, que por que faz isso? Porque, em tese, a Julieta lá na história namorou, né, com Romeu, ela tinha 13 anos. Mas é de se considerar que os jovens, às vezes, estão na descoberta sexual. Então, quando há consentimento, essa tese orienta que deve ter um alargamento da compreensão. Mas essa é uma tese pouco usada, é mais usada, nós estamos trazendo como exemplo, mas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem vigiado mesmo, é a objetiva idade, a idade que a pessoa tem, tá certo? Que nós entendemos que os tribunais, os juízes têm que evoluir para enxergar a circunstância que de fato eles vivem. Tá certo? Porque também, Ayandra, pode existir a possibilidade de dois menores, né, duas pessoas de 13 anos terem relações sexuais, tá certo? Aí seria o estupro tanto de um quanto de outro, ainda que permitido, tá certo? E atrairia a aplicação de uma medida de segurança para os dois nessa idade, exemplo, de 13 anos. Em algum momento, caso tenha conhecimento e permissão, os pais podem ser penalizados de alguma forma? Olha, quem de qualquer forma contribui para um crime responde nas mesmas penas a este combinado na medida das suas culpas. Então, se a lei proíbe isso e isso é tolerado por um responsável, e o responsável pode ser o tutor, o curador, porque a incapacidade ela pode vir da idade, como pode vir também por deficiência mental, né? Então, se há uma certa conivência, e a lei fala que não, tem uma responsabilidade, né, da outra pessoa que só está acontecendo porque foi tolerado. Mas eu sempre insisto que essas regras elas devem ser analisadas caso a caso e não como se deseja a lei que seja uma régua, né, e aquilo e pronto e acabou, e não mereçam análise com detalhe de cada uma das situações. A gente fala sobre isso, da importância de estar atento à lei, mas não sei se o senhor pode comentar, se sim, deixa a sua opinião aí, da importância do diálogo familiar, da orientação para esses jovens, né, doutor? Isso. A circunstância que, de forma geral, os meios de comunicação também fazem essa instrução, porque às vezes essas informações faltam até mesmo às famílias, né? Às vezes, nem mesmo os responsáveis por essas crianças sabem que isso é um crime. E sabem que eles... Então, é bom que as pessoas se informem, tenham uma certa responsabilidade, que as escolas façam esse trabalho, que os meios de comunicação também o façam, né?
os canais de internet e tudo que está ali, né, as redes sociais, se empenhem nessas orientações. Mas o ideal fosse que a infantilidade, né, da criança fosse preservada, né, mas as circunstâncias e circunstâncias. Hoje o senhor acredita, a gente falou sobre isso no bloco anterior e a gente segue falando sobre isso, que a internet tem contribuído para alguma forma para esses crimes sexuais envolvendo adolescentes? Ah, com certeza, né? Porque diversifica a forma de restrição de um telefone. Talvez para um menor, uma criança de 5, 6 anos seja efetivo, mas para um jovem de 10, 12 anos já é muito difícil. E é fácil acesso e, de uma certa forma, é um exemplo, né? E os exemplos são seguidos mesmo. Tanto que os grandes artistas, né, as pessoas de destaque no futebol, eles são os modelos e usam certa coisa, ou têm uns certos hábitos, ou usam certas expressões, e aquilo vira uma mania nacional. Da mesma forma, o mau exemplo também é contagioso, né? Então, eu acredito que o desenvolvimento das redes sociais, o acesso, ele tem promovido esse tipo de crime, né, incentivado que isso aconteça com mais frequência. A gente está falando aqui sobre essa questão das relações, mas a exposição também a conteúdo de sexo, a pornografia, hoje a gente sabe que as plataformas digitais, elas têm as regras aí para que as pessoas tenham mais de 18 anos para acessá-las, mas há uma grande incidência de adolescentes, de jovens, tendo acesso a determinados conteúdos. Essa exposição também de determinado conteúdo com cena pornográfica, material, a uma criança, isso também é caracterizado como crime? É caracterizado, sim. Permitir, né, que as crianças tenham acesso a isso, existe uma disciplina para essa situação. Quanto eu disse, na internet, às vezes o pai fazer limitação consegue inibir que crianças mesmo, né, façam, mas é muito difícil que criem certos limites para que um jovem de 12, 13 anos não tenha acesso a isso, né? Aí já é mais difícil, realmente depende da orientação da família e dos responsáveis. Mas eu acredito que essa exposição importe em um convite para que os jovens, cada vez com idades mais novas, se iniciem sexualmente, né? E logo, se isso vai acontecer, talvez com pessoas, seja ele ou seja ela, né, com idades mais jovens e, logicamente, acarretando a maior incidência desse ilícito. É por isso que eu estou sempre defendendo que, quando se julgar uma situação, deve-se analisar todo esse contexto e não só exatamente o que está previsto lá na lei, porque tem toda uma situação hoje em dia fomentando para que isso aconteça, ainda que ilicitamente, ainda que clandestinamente, mas é uma realidade que deve ser admitida. A gente está recebendo aqui uma pergunta, doutor Brian, a gente já falou sobre isso, mas vamos reforçar. Qual a diferença de idade para que a gente possa considerar criança, adolescente, vulnerável? Certo. Criança é até 12 anos incompletos. E adolescente é de 12 a 18 anos, tá certo? A criança, logicamente, de forma alguma pode fazer sexo porque ela está com menos de 12, né? Menos de 14. Nenhum jovem menos de 14 tem autorização, tem condições de consentir com o ato sexual. Então, é estupro de vulnerável, independente da nossa compreensão, o que vige hoje fez sexo com menor de 14 anos ou ato libidinoso, já é estupro de vulnerável. Independente se tem coabitação, independente se tem experiência sexual o menor, independente que já tenha filhos, vai ser considerado estupro de vulnerável. Essa é a lei que vige, é isso que deve ser observado, independente dos comentários que nós fizemos. E o que a gente pode considerar como diferença de um namoro e de uma exploração sexual? Olha, o namoro está sempre envolvendo beijo, está sempre envolvendo carícias, tá certo? Então, o namoro com menor de 14 é efetivamente proibido, porque o ato de namorar envolve essas práticas, tá certo? Ainda que ambos os parceiros sejam menores, tá certo? A exploração sexual, ela pode acontecer não só com o menor, ou com o inválido, por exemplo.
ela pode acontecer a qualquer tempo, que você obrigue ou que você, pelas circunstâncias materiais ou qualquer outra circunstância que seja uma coação, explore sexualmente daquela pessoa, que pode ser adulto, como existe o tráfico de pessoas, né, para outros países, e também mecanismos psicológicos ou financeiros que se use para a pessoa permanecer nesse estado de prostituição, tá? Nesse estado de ser explorado. Então, a exploração quer dizer você extrair daquele relacionamento o que não é espontâneo, o que não haveria ser espontâneo, forçado por alguma situação, né? Que inclusive a exploração, quando a pessoa não consente, é estupro, né? Tem que ver. Verdade. Doutor Braia, deixa aberto aqui o microfone para o senhor fazer uma consideração final. Lembrando que a gente divulgou aí o Instagram do Dr. Braia, por lá também o senhor tem um canal aberto, né, com o público das redes sociais, onde o senhor fala sobre tudo isso. Isso. A mensagem que a gente passa é que a gente tem vários clientes que recebem no escritório com essas angústias, né? E o nosso apelo maior enquanto advogado é que as circunstâncias sejam analisadas e não exatamente o que está na lei. A lei é um parâmetro, mas as circunstâncias já vividas, de acordo com as peculiaridades de região, de cultura, eu entendo que elas devem sim ser consideradas. Tá certo. Agradeço a sua participação aqui com a gente no Opinião Regional, nosso parceiro sempre aqui na NTV, o programa Gui Boa Aventura, sempre aqui com a gente. E convido o senhor para estar sempre presente aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos receber o Júlio César, que é o vereador eleito aqui em Patos de Minas. Ele vem falar um pouco da expectativa dele para quando assumir a partir de 2025. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais um bloco do Opinião Regional nesta sexta-feira. E lembrando que vocês podem participar com a gente através do WhatsApp 999474515. E a partir de agora eu recebo o vereador eleito aqui em Patos de Minas. Vou dar o seu currículo aqui, Júlio. Júlio César Gonçalves foi eleito vereador aqui em Patos de Minas pelo Partido Republicanos nas eleições deste ano, 2024, obtendo 923 votos. Ele é um dos 5 nomes, gente, que compõe a Câmara aí, né? Pessoas novas, das 17 que compõem a Câmara, você é um dos 5 nomes que nunca tinha sido eleito, né? Aqui para vereador. E, Júlio, você é muito conhecido na região de Alagoas, mas tem uma informação importante, que os seus votos foram espalhados por toda a cidade, né? Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Ayandra. É um prazer estar aqui novamente na NTV, participando. Com certeza, né, os nossos 923 votos foi tanto no meio rural, mas também específico em Patos de Minas, que foi uma surpresa para nós, que nós não pensávamos que tirava essa votação aqui em Patos, mas foi uma surpresa e a gente, como disse, trabalhou e teve resultado. É isso aí. Júlio, você é conhecido, todo mundo sabe aqui, como líder comunitário da sua região, Distrito de Alagoas. Inclusive, foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário lá por alguns anos. Você acha que isso te traz uma experiência, embora você vá ainda assumir seu primeiro mandato, isso te traz uma experiência para o seu trabalho que você vai exercer na Câmara? Sim, Ayandra, com certeza ter representado a comunidade do Distrito de Alagoas foi uma honra, porque a gente 6 anos trabalhando lá e no decorrer desses 6 anos a gente vê as dificuldades do meio rural, os trabalhos que tem que ser desenvolvido no meio rural, tanto na área da saúde, na educação também, e principalmente estradas rurais. Foi um dos patamar meu aí nessas campanhas que eu trabalhei. E ser presidente do conselho lá me alertou muito em questão de estar representando a Câmara, porque a gente ficou um pouco inativo com questão do poder legislativo presente no Distrito de Alagoas. E é onde a gente quer levar essa presença da Câmara mais nas comunidades rurais, somente nos distritos, nas regiões rurais, nos conselhos, que faz falta porque a dificuldade é grande. E a gente entende que o meio rural tem que ter uma atenção maior ali.
Você citou aí um importante tema, que é essa questão das estradas rurais. Inclusive, o asfalto saindo ali para Lagoas teve muito do seu trabalho, né? Com certeza, aquele asfalto ali, a gente trabalhou nele anos, que foi pedido em cima de pedido, cobrança em cima de cobrança. Correndo atrás, até a gente foi em Brasília, todo mundo acompanhou. E foi uma das vitórias que a gente conquistou durante esse período de presidente do conselho, que trouxe esse benefício para a comunidade e que está atendendo as regiões rurais e diminuiu a dificuldade das estradas, né? Que aquela estrada não era fácil, o acesso dela era complicado para o pessoal estar deslocando a Patos. E hoje, graças ao trabalho nosso e tanto do meio rural e das comunidades e a união do povo do nosso distrito também, veio acontecer esse asfalto. O trabalho está concluído? Não, ainda falta 3 quilômetros praticamente para ser concluído. Até o momento até me cobraram, né, que ele está parado. Porém, a gente procurou saber, já temos informações por que ele não está parado. E por que ele está parado? Ele está parado é o seguinte, devido às questões de chuva e questão do acesso às cascalheiras lá para poder, ainda falta 1.500 caçambas de cascalho para poder concluir aquela obra ali. E os caminhões, como são caminhões truque, que a gente fala, que é um caminhão mais pesado, é um caminhão que não é qualquer lugar que ele entra, e devido à estrada pro lado da 352, aonde está sendo buscado o cascalho, não tá boas condições de andar, aí tá tendo essa dificuldade dos caminhões tá deslocando. E questão também da ponte, porque me informaram que é um projeto para ser executado ela, porém automaticamente vai ter que ser reavaliado lá, porque deu um problema lá em questão do vizinho, do lote lá do vizinho lá, e aonde que atrapalhou fez essa polarização desse serviço desse. Mas me afirmaram que vai ser concluído, vão retornar durante aqui 10 dias, vai retornar novamente, se o tempo colaborar. Mas se não colaborar, tem que aguardar a chuva amenizar um pouco. Júlio, eu quero fazer um intervalo, porque daqui a pouco eu quero continuar conversando com você sobre essa situação das rodovias. E a gente vai falar sobre esse tema muito importante também, que é a BR-352, que é também uma reivindicação sua, dos moradores ali de Alagoas, da comunidade do Pântano. Então, depois do intervalo, a gente continua falando sobre estradas rurais e um pouco mais sobre a intenção de trabalho do vereador eleito aqui em Patos de Minas, Júlio César. Isso aí, estamos de volta com o programa Opinião Regional. Nosso convidado agora é o vereador eleito em Patos de Minas, Júlio César Gonçalves. Júlio, a gente falava sobre estradas rurais e você falou do seu trabalho, da importância do seu trabalho aí para a questão do asfalto que sai aqui de Patos de Minas, que liga ao distrito de Alagoas. E um outro ponto também, que você é muito atuante, que você cobra aí responsabilidade, nesse caso do DENIT, é a BR-352, conhecida como Estrada da Rocinha. Muitas pessoas fazem até piadas, né, de que no mapa ela já estava asfaltada. Nesse ano, o governo federal deu indícios de que ela poderia realmente receber aí um projeto para asfaltamento, mas o que a gente vê lá, inclusive com vídeos que nós mostramos aqui na emissora recentemente, é uma estrada com muitos buracos. Você é magrinho, coube até naquele buraco lá, né, mas é grande. E o buraco lá realmente estava grande. Há uma medida paliativa de trabalho lá da DENIT, mas a situação lá continua precária? Sim, Ayandra, a situação lá continua precária. A gente vem acompanhando aquela estrada ali há muito tempo. É uma estrada que trafega muito carreta nela, veículo pesado, e realmente aquele buraco que a gente teve lá são buracos que abrem durante esse período chuvoso, que dificulta a passagem de várias pessoas, moradores da região, naquela estrada. É uma estrada federal, a gente fala, inclusive teve recurso na PAC que ia ser asfaltada. Até essa semana a gente teve uma notícia aí, novamente aí, questão desse asfaltamento dela. Qual foi a notícia? A deputada federal Gleice Elias anunciou essa semana oficial que a saída do asfalto dela, juntamente com o DENIT, vai ser feita. Primeiramente vai fazer o projeto, tem que ter um projeto ali daquela rodovia, mas que vai ser feito
juntamente com a duplicação da 365. Então foi soltada essa semana e a gente fica feliz por isso, porque aquela estrada ali precisa de um asfalto nela, não tem condições de... Inclusive você mesmo já sofreu um acidente ali, né, Júlio? Sim, é uma estrada muito perigosa. É uma estrada que ela tem muitas curvas e onde acontece muito acidente é por causa dessas aberturas de buracos, valetas que abrem. Eu, inclusive, foi uma valeta que no período da seca abriu, que é complicado no período da seca aquela estrada ali, e é onde vinha comportar ali e ter um acidente ali. É verdade, tomara que isso saia finalmente do papel aí, e que enquanto não saia, que o DENIT dê as manutenções aí, porque a gente sabe da importância das comunidades rurais, dos acessos a essas fazendas, a essas comunidades, para o desenvolvimento da nossa região, que é uma região extremamente agrícola, né, Júlio? Sim, eu falo assim, desde o início que a gente é um defensor do meio rural, é em questão de ser de estrada rural. Porque a gente sabe a dificuldade e a gente vem cobrando direto do DENIT, não do Sosseguesa, porque aquela estrada ali, ela passa muito veículos nela também, e eu cobro deles direto. Até que sai o asfalto, a gente vai vir cobrando, estando na Câmara a gente vai procurar o DENIT também e tá acompanhando aquela obra. A gente falou aqui de duas estradas muito importantes, mas que ligam diretamente à sua casa, vamos dizer assim, que é o Distrito de Alagoas. Pelas outras estradas rurais na cidade, outras comunidades, pontes também, a gente recebe aí muitas reclamações. Isso também vai ser uma pauta do seu trabalho? Sim, a gente tem pauta aí durante nosso trabalho em 2025, ponte, Matabus, que... Em outras comunidades também, que não só no Distrito de Alagoas. Eu falo assim, que a maioria pensa assim, Júlio vai trabalhar só no Distrito de Alagoas. Não, a gente envolve Patos de Minas e toda a região rural em si, porque a gente conhece todas as demandas da região e anda nessas regiões total aí, através dos pedidos que o pessoal encaminha para a gente também, a gente já vem trabalhando. Você já está trabalhando? A diplomação acontece agora dia 16, né? Aqui em Patos de Minas, a diplomação dos eleitos. Você será empossado dia 1º de janeiro, mas já está trabalhando? Sim, em Deus, quando acabou a campanha, a gente já vem trabalhando, o pessoal mandando pedido aí, a gente vem cobrando das autoridades para poder resolver o problema. Nesse período de chuva do poder do município, né? O poder executivo é muita demanda de pontes estragando, estradas ruins também em alguns pontos, e a gente vem cobrando aí e pedindo, como você vem acompanhando aí sempre. E dentre esses pedidos, quais são os principais que a gente recebe? Tem recebido. Sobre as estradas municipais, alguns da região tá precária, por mais que tenha passado por manutenção, mas vai ter que repassar de novo. Pontes e Matabu é o mais cobrado. A gente falou aqui a gente entende então que a sua prioridade de trabalho vai ser realmente essa questão das estradas rurais. Além disso, o que é a prioridade para o seu trabalho? Saúde. Um dos patamares que eu falo assim, a gente sabe que estrada é importante, mas ao mesmo tempo, saúde em primeiro lugar. A gente já vem trabalhando aí durante 6 anos aí, em auxílios, né, as pessoas com questão de saúde, e a gente sabe as dificuldades que está enfrentando hoje em dia, SUS, a saúde, que é difícil para pessoas que precisam ali do SUS, então é um dos patamares que a gente vai trabalhar aí. Inclusive, teve reforma, né, do posto de saúde lá do distrito. Sim, já tem praticamente, eu falo, há 20 anos. Vou falar 20 anos porque aquilo ali é o segundo sonho da comunidade, é a reforma daquele posto de saúde. E saiu agora oficial a reforma dele. Até essa semana que vai entrar, o posto vai passar por adaptações de mudança. O pessoal está ciente aí. Que vai ser transferido para outro setor, ou que seja o salão comunitário, ou a paroquial lá da igreja, para poder já começar essa reforma do posto, porque não há condições o posto lá, realmente tem que passar por uma reforma total para atender ao Distrito de Alagoas e as outras comunidades ali. E em questão daí também que eu falo, Ayandra, aquele posto ali, ele vai servir como uma mini UPA, que eu falo. Ele abrange várias outras regiões que precisa diretamente dele. É um posto que eu peço o pessoal ali do Barreiro, né? Isso. Eu peço que o Poder Executivo tenha uma atenção maior nisso, porque é um posto que vai atender bastante região ali.
Embora a reforma ainda não tenha saído, você traz para a gente em primeira mão essa notícia, né? Tão aguardada aí pelos moradores lá do Distrito de Alagoas, das comunidades da região. Como que tem sido o atendimento à saúde nas comunidades rurais? De 2 anos para cá, melhorou bastante. Distrito de Alagoas, nas regiões como Pilar, receberam a técnica de enfermagem. É uma que está atuando agora nos distritos. Antigamente não tinha. E agora facilitou bastante, porque ela atua de segunda a sexta, atendendo aquelas pequenas necessidades. Pessoal mais precisa ali do atendimento de uma aflição de pressão, um medicamento ali, uma receita. Então a técnica está atuando nesses distritos e facilitou bastante aí para as comunidades, porque antes não tinha, dependia de uma vez no mês, os médicos estão indo com a equipe e está atendendo. Tá certo. Ô, Júlio, no seu mandato, essa liberdade para a população estar com você, presente no seu gabinete, de que forma que vai ser esse contato aí seu com a população? De forma, como diz a gente, aberta, né? Eu falo, as portas estão abertas, tá recebendo o pessoal, tanto no gabinete, telefone também, e até no local como o meu, que é Distrito de Alagoas. Mas pode estar procurando a gente, pode mandar aí as cobranças, os pedidos, que a gente sempre vai estar atendendo, de forma aí, da medida possível, poder estar atendendo a todos. A gente falou da sua experiência como presidente do conselho, mas você se sente preparado aí para os próximos 4 anos? A gente já vem tendo conhecimento aí da Câmara. Eu tive o interesse de ser político há 3 anos atrás. Já venho acompanhando aí como é a Câmara, como é o Poder Legislativo, questão de fiscalizar, cobrar, e a gente está sim preparado, com certeza, para estar levando o melhor para a população, porque a gente tem que trabalhar para o povo. Então, nosso trabalho é legislar, fiscalizar e levar o melhor para eles. Tem um assunto aqui que é um pouco chato, mas a gente precisa citar aqui, em relação a uma denúncia do PDT, né, do Partido Democrático Trabalhista, que foi levada à Justiça Eleitoral em relação a uma candidata do seu partido, Republicanos, que não teria feito campanha, que teria, de acordo com a denúncia aqui, entrado somente para cumprir, né, com a cota dos 30%, inclusive na própria sessão que ela vota, ela não teria recebido nenhum voto. Como que você se sente? Qual é o seu sentimento em relação a essa denúncia? E caso ela seja aceita, você não assumir tendo recebido aí essa expressiva votação com 923 votos? Eu falo assim aí, André, em questão desse assunto, a gente honra os 923 votos de cada eleitor, cada um está sendo honrado, mas ao mesmo tempo eu falo o seguinte, a gente está com tranquilidade, porque nosso partido foi fiscalizado nesse ponto rígido em questão de todo o grupo, e todos trabalharam da mesma forma possível. Inclusive essa candidata trabalhou, teve todo o total aí, todo o apoio do partido, do presidente do partido. Então não tem motivo nenhum de nós não assumir a Câmara por causa de erro dela. Simplesmente ela trabalhou, demonstrou o trabalho dela, e a gente está tranquilo, tanto a nossa parte do nosso partido, tanto a parte jurídica também, nesse ponto. Tá certo. E em relação ao seu trabalho junto ao Poder Executivo, como que é essa tratativa sua com o atual prefeito? A gente tem um alinhamento, eu falo, concreto de trabalho, trabalhando na mesma linha, porque a gente sabe que a Câmara, a gente depende do Poder Executivo em certas ocasiões, e a gente vai demonstrar um trabalho aí, juntamente com o Poder Executivo, para estar atendendo o povo da melhor forma possível. Temos uma pergunta aqui, Júlio, é da Cleide Gomes. Júlio, como é liderar um trabalho rural, pois sabemos que são muitos os desafios? Liderar um trabalho rural, em princípio, você tem que ter o conhecimento, as dificuldades do meio rural, tanto do produtor, da área agrícola, tanto do distrito
E é onde a gente fala, o principal dificuldade no meio rural é a estrada. Eu falo o seguinte, o povo cobra muito mais estrada do que saúde. A saúde, a gente sempre fala, é o primeiro lugar, que é um patamar. Mas se o Poder Executivo atende os distritos, as comunidades, com estrada adequada e de boas condições, as cobranças são menos. Foi aonde que a gente entrou nesse trabalho aí e teve resultado. Levando aí várias estradas rurais e sendo arrumada junto ao Poder Executivo. E é isso. Agora rapidinho aqui pra gente também responder a Tatiana Rodrigues. Júlio, gostaria de saber sobre a saúde, como você vem atuando e quais os seus projetos quando assumiu o cargo. A saúde, como a gente citou, é um dos primeiros aí que eu vou estar iniciando. A gente tem projetos bacanas aí para saúde, alinhando junto os deputados aí federais e estaduais, para que atenda tanto Patos de Minas e tanto ao meio rural, uma saúde melhor, porque a gente sabe que a saúde hoje em dia está um pouco precária e o povo, a gente entende as dificuldades, então a gente vai estar alinhando aí com o poder federal e estadual para melhorar mais ainda essa questão da saúde. Você citou aí essa questão das parcerias, você já tem buscado aí apoio de deputados fora aqui de Patos de Minas, já que não temos... nós temos aqui a deputada estadual Ludmila, mas não temos aqui um deputado federal. Sim, a gente tem deputado aí já interessado, inclusive nessa área de saúde. Já pode declinar nomes? Ainda não, ainda é um pouco cedo, né? Mas a gente vai sempre falar aí, tem deputado aí que a gente vai estar trabalhando aí, e principalmente nessa área da saúde. Então, pessoal, vai ter surpresa aí. Júlio, rapidinho, quero que você converse aí com o nosso telespectador, deixe a sua mensagem e a sua expectativa para o próximo mandato. Aliás, para o mandato que começa em 2025. Primeiramente, agradecer a todos, tanto Patos de Minas e do meio rural. E pode ter certeza que o que a gente puder fazer para todos, a gente vai fazer. As portas do nosso gabinete vai estar abertas e pode nos procurar. E a gente vai sempre fiscalizar, cobrar e trazer o melhor para Patos de Minas e nossas comunidades rurais. Agradeço muito sua participação com a gente no programa Opinião Regional. Desde já a gente deseja boa sorte. Acompanhamos aqui sempre o seu trabalho e não vai ser diferente na Câmara. Eu que agradeço aí, Andra, para a NTV ser parceira com nós aí, sempre abrindo as portas aí. É um prazer e muito obrigado toda a equipe da NTV, e precisando da gente, a gente sempre tá aí. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Opinião Regional desta sexta-feira. Sexta-feira que vem eu volto com muito mais informação, debatendo aí os principais temas de Patos de Minas e também da região. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e também aos meus parceiros, né? A Múltipla Store, que me veste, fica na Major Gotti. Inclusive, lá tem ótimas opções para você escolher o presente de Natal para sua companheira, para sua mãe, para sua filha. E também ao Salão SCDM, que sempre me produz aqui para a programação da NTV. Por hoje é só. Agradeço novamente a sua companhia, a companhia do Júlio.